obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Para o Criador, o casamento natural é um reflexo do casamento espiritual. Portanto, o homem, a mulher, os filhos são uma esposa em modelação. Todos estão em um processo de transformação para viver a unidade de Deus e juntos constituírem uma família feliz. Faça a sua parte. Descubra o que Deus espera de você, como marido, como esposa ou filho. Adquira o seu livro ou download Esposa em Modelação pela loja editoraventosul.com.br. Na frequência do amor, em sintonia com a vida. O ritmo da vida de hoje deixa o homem cada vez mais ansioso. São muitas as preocupações que ocupam a nossa mente durante um dia. Porém, Deus tem a solução. Ele pode livrar-nos da ansiedade. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém o quê? Qual o segredo para livrar-se da ansiedade e viver em plena paz? Entre em contato conosco pelo site editoraventosul.com.br. Descubra o segredo para sair da ansiedade e desfrutar a paz constante. CD Livre-se da Ansiedade. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Você conhece a visão de Deus para o louvor na igreja? A música para Deus é bem diferente da música natural. As mensagens deste CD abordam assuntos como o que é adoração, o significado espiritual do ritmo, da harmonia e da melodia, a consagração do levita, dentre tantos outros. Além das mensagens, o CD traz louvores e orações. Aperfeiçoe o seu ministério de louvor. Adquira agora o seu pela loja editoraventosul.com.br. CD Levitas. A minha rádio preferida. Rádio Menorá. A rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. O sucesso não para. Baixe o aplicativo Pão de Judá. E se liga na rádio Menorá. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o Filho de Deus, ele veio em carne e derramou seu precioso e puro sangue para a redenção dos pecadores. Jesus, dá-me tua graça, me purifica no teu sangue, porque sou um pecador, me arrependo, quero você como
No Estúdio Menorá de hoje teremos Reciclagem da Visão, participação do Célio Viana de Gravataí, Rio Grande do Sul, Valdemar Engel de Brasília, Distrito Federal, e Heriberto Nespolo de Cachoeira do Sul, e o nosso convidado de sempre aí, Sérgio Roberto Alves, o Apóstolo, que inclusive esteve aí pelo Encontro de Novo Hamburgo, vários cachoeirenses, e a gente vai compartilhar bastante coisa hoje, convido você já a estar comentando. Solta a vinheta aí, Josué. Rádio e TV Menorá apresenta Estúdio Menorá. E bora lá então, vamos começando mais um podcast Pão de Judá. Primeiras apresentações, a gente agradece a tua participação, seja bem-vindo ao Estúdio Menorá. Estamos dando início, mais uma semana aí de muita transmissão ao vivo, né? E temos o nosso espaço de segunda a quinta-feira, a partir das 22 horas, quase uma hora de programação, e eu convido você a estar compartilhando, principalmente o pessoal de Gravataí e Brasília, né? Comentem, nos ajudem aí, vamos compartilhar sobre encontro, culto mundial, mensagens da semana passada. Vamos ver que direção que vai tomar esse bate-papo aí. Vamos cumprimentar a equipe do Estúdio Menorá. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos, boa noite, equipe, também os convidados. Você, nosso ouvinte, a gente agradece a participação desde já. E também lembrando que hoje tem a nova dica mensal, então fica até o final para saber, para você se atualizar e a gente poder acompanhar essa nova dica. Perfeito, a nova dica, a gente já tem o banner aqui, interessante, mudou, eu não esperava essa dica mensal. Você já pode deixar os palpites aí pelo YouTube e também no nosso WhatsApp, se quiser mandar. Estúdio Menorá, olha o fone aí, área 519-8049-8402. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Estúdio Menorá. Uma ótima semana a todos. Continue curtindo, comentando, compartilhando adiante aí a Rede Menorá, a Editora Vento Sul, Pão de Judá. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai gostar dessa programação, dessa mesa do Senhor que a gente chama aqui, essas plataformas. Então fica ligado com a gente hoje. Compartilhe conosco. Boa, Heriberto fazendo a participação dele aqui conosco. Boa noite, Heriberto. Boa noite, Nicolas. Boa noite aos colegas aqui de programa, o Célio, o Valdemar, o Sérgio. Quero saber se tem dica. Tem dica. A nova dica. Temos e vai ser. Tem pista aí, Nicolas, para soltar já para o pessoal ir comentando, né? Na pois é, olha, eu tava pensando, eu não posso falar muita coisa, que não, esse daí vai ser fácil de descobrir, mas é um livro e também é book. E aí eu vou parando por aí. É pequeno, né? É pequeno, né, Nicolas? Pois é, acho que sim. Acho que é. Se eu falar, a pessoa vai achar que eu sei, né? Então não vou falar, então. Então tá, boa noite, Josué. É isso aí, boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes ligados na mesa com a gente nesse começo de semana, né? Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja conosco hoje. Perfeito. Temos o ministro aqui já aguardando para daqui a pouco começarmos a compartilhar. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos aí do programa, nossa audiência, principalmente os presbíteros convidados aí hoje. Que Deus nos ilumine, nos inspire aí a edificação para todos. Perfeito. Daqui a pouco, então, vamos bater um papo aí com os presbíteros. Antes, conferir os comerciais, bloco de patrocinadores. Daqui a pouco a gente está de volta. Não saia daí. Pereira é uma empresa familiar que há 30 anos cuida da sua beleza. Levamos em consideração seu rosto e sua identidade e faremos uma transformação segura que você irá se apaixonar. Especializada em colorações, descolorações, mechas, cortes e tratamentos com produtos da alta qualidade que oferecem segurança e saúde aos cabelos. Fone 489-9665-5322 em Turvo, Santa Catarina. Ana Cabeleireira, faça parte dessa família você também. Vender para o governo e não sabe por onde começar? Nós da Licite Oferte assessoramos nossos clientes a ingressarem nesse mercado lucrativo, ampliando seu volume de negócios. Estudo de mercado e sua viabilidade, pré-organização e gerenciamento de documentos, captação e análise de editais. Equipe treinada e capacitada. Fone 997413266. Licite Oferte, sua conexão com o sucesso.
Voltar para casa é um momento importante. Entrar no espaço que você escolheu para morar, se refugiar, compartilhar o seu melhor. Edmeg Papel de Parede e Afins. Nossa missão é contribuir para que este espaço se torne seu lar, o melhor lugar do mundo. Acolhedor, restaurador, extremamente agradável e aconchegante. Por isso, uma cortina elegante, uma prática e moderna e claro que os surpreendentes papéis de parede ajudam a compor e decorar este espaço tão intimista e especial. Agende uma visita. 519-9773-7491. Edmeg, Papel de Parede e Afins. Procurando o look perfeito? Conheça Moriá Confecções. Com fabricação própria e utilizando malhas da mais alta qualidade, criamos roupas para você e toda a família. Pensando no conforto e satisfação de nossos clientes, desenvolvemos peças sob medida. Para que a roupa fique como você sempre sonhou. Uniformes para sua empresa feitos em bordado ou serigrafia. Roupas personalizadas do Reino de Deus. Sabe aquele look tal pai, tal mãe, tal filhos? Nós confeccionamos para você. Parcelamos suas compras em até 12 vezes. Faça seu orçamento. 55-99707-0347. Enviamos para todo o Brasil. Moriá Confecções. Confeccionando suas ideias, bordando seus sonhos. Os tempos mudaram e precisamos nos atualizar. A Escola SEAC agora está disponível 24 horas através de cursos, palestras e seminários à distância. Temos o curso Auxiliar em Saúde Bucal, aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e ainda fazer a sua carteirinha de auxiliar no conselho da sua região. Não perca essa oportunidade. escolaseac.com.br. SEAC, onde o ensino é a fonte de vida. Se sua empresa necessita de inspeções em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e adequações da NR12, a Nova Aliança Inspeções oferece serviço especializado. Atendemos em todo o país. Fone 43999169112 ou 4334247884. Acesse novaaliançainspeções.com.br. Jesus já liberou a cura divina para toda e qualquer doença que o homem possa ter. As mensagens deste CD produzirão em você a fé para receber a cura. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Entre em nossa loja www.editoraventosul.com.br. Adquira o seu CD Cura Divina. Milagres são reais. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A melhor programação da web você encontra aqui. Operando pra você melhorar. Rádio Menorá. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus, ele virá ao vosso encontro. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus, ele virá ao vosso encontro. Pecadores, corrijam os seus erros. Egoístas, purifiquem suas vontades. Reconheçam vosso mal e arrependam-se e chorem. Que o vosso riso vire luto, vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. 24 horas no ar, a número
Beleza, já vamos cumprimentando aqui os nossos presbíteros convidados da noite. Temos aqui de um lado Célio Viana de Gravataí, Rio Grande do Sul. Boa noite, Célio. Boa noite, Nicolas, e a todos os irmãos. Boa noite ao ministro da palavra, ao irmão Valdemar. Boa noite. Que Deus possa abençoar todos nós e dar direção naquilo que realmente temos que falar. Boa, Célio. E Valdemar Engel de Brasília. Boa noite, Valdemar. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Satisfação a gente poder retornar aí com todos vocês nesse programa. Boa, é verdade. Algumas vezes já, né, os presbíteros estão passando aqui e vai mudando também as versões do Reciclagem da Visão, passatempo aí, quando vê, já trocou. Eu lembro que no início o pessoal tinha bastante medo de participar do 4, que era meio pegado no início aqui, mas agora... Assunto mais complicado. Mais complicado. Aí o pessoal se apertava, eu me apertava aqui também, verdade, imagina, e eu nem estava sendo entrevistado. Mas é isso aí. Eu quero convidar o Célio já para puxar um pouco aí desse bate-papo. Célio, sábado e sexta-feira tivemos os nossos eventos aí no Novo Hamburgo. Você estava por lá, né, Célio? Amém, eu estava lá sim. Estava lá na sexta-feira, estava também no sábado. Confesso que os irmãos foi um final de semana bem forte para mim, com tudo que aconteceu. Graças a Deus que Deus acabou desenrolando tudo hoje. Pensei que não ia desenrolar, mas desenrolou. Que eu tive meu carro furtado, né? E hoje o Senhor abençoou que foi achado o carro. Isso foi na sexta-feira, Célio, no culto de recepção, foi esse evento? 100 metros da porta da igreja, meu carro foi levado. Meu carro foi abduzido, né? Sumiu, né? Tu percebeu isso no final do culto de recepção? Exatamente. E o que tu sentiu depois do que Deus tinha ministrado? Enfim, se teve alguma coisa que tu sentiu em relação àquilo? Eu vou dizer para os irmãos que faz praticamente 6 meses que a minha casa pegou fogo, né? E queimou tudo. A tribulação na minha vida, vou dizer assim, que pessoas que não tivesse tudo que Deus já administrou dentro de mim e preparado do meu coração para aceitar tudo isso, na minha mente também, por muito menos já tinha deixado tudo isso, ou tinha se rebelado contra Deus, né? E Célio, tu vê crescimento através dessas situações? Crescimento de vida, assim, em ti? O que eu posso é compartilhar com todos os irmãos. Até comentei com a Fábio hoje que Deus trouxe um amor no meu coração, assim, pela obra do Senhor, um amor pelos irmãos. Veio a ajuda de irmãos que eu nem esperava, de jeito nenhum, irmão, até de emprestar um carro pra gente. Sim. Assim, do nada apareceu um irmão, um casal. E eu pensei assim, podia ser um Fuca, né? Mas me deram uma caminhonete a diesel com ar-condicionado. Falei, Senhor Jesus, que maravilha. É o corpo de Cristo funcionando, irmão. E eu perante isso aí também, eu não sei se é porque a obra em Gravataí, a gente ficamos praticamente 2 anos e pouco no fundo de uma casa, né? Uma sala bem pequena. E graças a Deus nós conseguimos fazer 3 cultos nessa sala nova em Gravataí. Consegui achar Deus abençoou uma sala maravilhosa, que já cabe pelo menos umas 70 pessoas dentro e bem confortável. Sim. E eu não sei, quando você começa a fazer as coisas, Deus aperta mais ainda pra gente se arrepender mais ainda, porque Ele quer aumentar mais ainda. Sim. Sério, pelo menos é assim que eu entendo, né? Não vejo outra forma. No sábado, assim, falou então um pouco sobre a noiva, né? A esposa, que somos nós, né? E o marido, que é Cristo. Tu acha que essas tribulações estão te levando a amar mais o marido? A submissão. Sim. Submissão. Porque muitas vezes a gente fala pra mulher, não chama tu não tá idônea, tu tá só dônia, tá faltando i. É verdade. Só tá dônia, mas não tá idônea. Então eu creio que de repente eu ainda tava nesse ponto de só dônia, né? Não tô idônea. E eu vejo o quanto Deus opera, né? E traz a revelação daquilo que realmente temos que melhorar, temos que mudar. Ele deixa bem claro que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como foi dito ontem no culto mundial, que nós não somos nada, não adianta pensar que você é alguma coisa, não adianta pensar que eu sou alguma coisa, que eu consigo fazer alguma coisa
Porque João 15:5, lá no final do versículo, diz, né, sem mim nada você pode fazer, e eu já tenho certeza disso. E como tu viu isso de ver, pelo que eu entendi, então as coisas se resolveram hoje, Célio, como que foi até chegar esse momento de se resolver, as orações, tu tinha no teu coração essa paz de que Deus estava no controle de todas as coisas? Eu acho que até as palavras que a gente teve nesse final de semana impulsiona a gente a ficar um pouco mais tranquilo e entender, né, que essa obra é do Senhor, enfim. Eu vejo que, irmãos, eu sempre digo assim, que eu e minha esposa, nós somos 2 partículas no corpo. 2 partículas, não somos um monte de coisa. Nós somos 2 partículas. Tem certos membros do corpo que vai sofrer muito mais do que os outros, que está preparado para suportar. O sofrimento não é só eu e minha esposa, o sofrimento é pelo corpo. Porque eu não vejo de outra forma. Somos 2 partículas do corpo. Então, se eu estou sofrendo, se a minha esposa está sofrendo, eu estou sofrendo pelo corpo. Porque eu estou inserido no corpo. Amém. Eu não estou separado do corpo. Verdade. Porque eu como dessa mesa. Outra coisa também que foi falado no Café com Cristo, sobre a questão do maná, né? Sim. E o maná é algo que... Essa mesa é farta de maná. Não é de cordonize, não. É de maná. Cordonize, ela apodrece, ela estraga e dá problema, que é carne. Agora o maná não. O maná, ele é puro, ele é genuíno, sem rugas, sem máculas. Ele transforma, liberta, cura. Ele, ao mesmo tempo que ele te exorta, ele consola. Ao mesmo tempo que ele vem um fogaréu, vem uma água para refrigerar. E é um negócio que eu só digo a palavra mais certa. É magnífico o que o Deus faz. E como verdade. Ele faz. Interessante. Chamando o Valdemar para conversa. Valdemar, na sexta-feira foi falado ali um pouquinho sobre o centurião, essa humildade, né, esse respeito, né, por Jesus, né, como essa palavra na sexta-feira trabalhou no teu coração? Essa palavra já trabalha há muitos anos no meu coração, na verdade, né? Sim. Esse reconhecimento que não há dignidade em nós mesmos, né? Eu digo que quando Deus toca nessa área na nossa vida, muita coisa pode se levantar. Porque dentro de nós existe um grande inimigo que é muito perigoso para nós e para o corpo de Cristo se não for tratado por Deus, né? E a gente não tem noção disso. Só se Deus realmente começar a tocar nele, mas a gente não sabe as reações que podem sobrevir no momento que isso for mexido, né? O centurião mostrou ali um homem aprovado, já vencido nessa área, né? Nós realmente não sabemos, né, se estamos vencidos ou não. Mas o Célio falando tudo isso, eu também, quando presbítero em Novo Hamburgo, tive meu carro furtado lá, não foi recuperado até hoje, né? E cidade, uma criminalidade muito alta, né? Embora não sendo vista assim, principalmente na questão de automóveis, né? Mas eu me lembro que logo depois que eu passei por esse despojamento, que eu já estava sabendo que ia acontecer, na verdade, né? Só que ele não evaporou como do Célio, né? E apareceu. Não foi roubado a mão armada mesmo. E nós estávamos fazendo evangelismo na rua, no nosso bairro. A Sandra e eu estávamos voltando para casa, uma esquina de casa. Tínhamos ido visitar algumas pessoas a quais tínhamos vendido alguns livros da Vento Sul, ali no bairro. E num sábado de tarde, quando estávamos voltando de manhã, fomos pegos assim de surpresa, né? Nos fecharam e daí levaram o carro, né? Mas muitas coisas foram trabalhadas no nosso coração, porque ali o presbítero teve que começar a pedir carona para os irmãos. Isso foi muito tempo. Carona. Sim. Isso foi muito tempo antes da mudança para Brasília, Valdemar? Foi? Isso foi mais ou menos, eu creio que um ano e meio antes da mudança para Brasília, né? Você já sentia Deus preparando assim um desligamento de vocês ali da cidade com esse tipo de... Não era isso, era que Deus queria trabalhar com despojamento mesmo, né? Uma questão subjetiva, não era a ver com a cidade, era uma coisa a ver também com o meu coração. Sim. Valdemar, quando essas coisas acontecem assim, que nem foi trazido, às vezes tende a brotar uma insatisfação com Deus pela situação que a gente está, né? Às vezes a gente, não sei, culpa a Deus por ter acontecido, né? Principalmente por estar lá fazendo um evangelismo, né? O Satanás entra com essas mentiras dentro da gente. Como é que ficou o teu coração nesse sentido, assim?
Eu acho que o que mais me feriu foi muitos irmãos virem tirar sarro de mim, né? Eu, como presbítero da cidade de Novo Hamburgo, como é que o presbítero explica uma coisa ser roubado o carro, né? Sim. Então aquilo ali foi uma coisa que mais me incomodou naquele momento, né? Mas eu reconheci que era um trabalhar de Deus em todos os lados da nossa vida. Sim. E as pessoas não entendiam, porque não tinha seguro do carro e não tinha como comprar outro. Mas ao longo dos dias eu fui descobrindo o que Deus estava fazendo comigo, o quanto Deus estava me dando. E ali muitas coisas brotaram, assim, de transformação no meu coração, né? Não como revolta. No início a gente não entende muito bem, mas eu me lembro que logo depois que roubaram o nosso carro, a Sandriel ali na esquina mesmo, no meio da rua, ajoelhamos no meio da rua, exatamente no lugar que a gente deixou o carro, e no meio da rua a gente dobrou nossos joelhos e começamos a orar, abençoando a vida daquelas pessoas que tinham levado o nosso carro. A primeira coisa que a gente fez, né? Sim. E levaram o celular, levaram tudo, conta bancária, enfim, né? Banco, foi tudo junto. Com esse comentário do Valdemar, a gente percebe que Deus sabe exatamente no que trabalhar, né? Porque poderia ter sido a questão material, mas já foi para um outro lado de relacionamento entre a Irmandade. Então, Deus vai avançando nesse trabalhar no nosso coração e sabe exatamente o que a gente precisa. E o que eu percebo também no compartilhar dos irmãos, né? Acabou que teve esse evento em comunhão, né? Em comum ali dos dois. É de como o maná, né, a comida espiritual, faz a gente ter uma visão muito abrangente dos eventos que nós estamos envolvidos, né? E isso é uma coisa ímpar na vida de uma pessoa que está nesse mundo aqui, de enxergar a vida dela com os olhos de Deus, à luz da palavra, que nada que está acontecendo com ela está dissociado de uma vontade perfeita de Deus que está levando a minha alma, né, para o lugar que Deus quer. De que tudo coopera, a gente, tudo coopera para o bem, mas aí quando vem os eventos, né, dá aquele estalo assim no coração da gente, mas depois o coração começa a entrar na paz. Boa. Porque tudo Deus está fazendo com um propósito, né? É verdade. Assim a gente vai rendendo esse primeiro bloco. Estamos chegando perto do horário dos comerciais. Quero lembrar que neste final de semana teremos Londrina. Na sexta-feira, a recepção, sábado, o encontro. Baixe o aplicativo Pão de Judá. Temos várias e várias programações para este mês de novembro. Está recheado completo. Olha, o José colocou na tela para nós aí alguns banners. E quero avisar que daqui a pouco vamos ter a nova dica mensal, a dica do mês de novembro. A gente já deu algumas dicas. Alguém já é um livro, aí? É um e-book. Tem comentário? Tem comentários chegando. Mas depois dos comerciais. Tem audiobook, né? Tem também. Ó, tem mais pista aí, gente. Estão liberando mais pista aí. A gente vai agora para os comerciais e daqui a pouco estamos de volta. Vamos ler cada comentário. Pode falar sobre o culto mundial, encontro, experiências parecidas que vocês tiveram. Você aí que está nos acompanhando, ok? Já voltamos. Almada Planejados, produtos com design e padrões modernos, mais versatilidade em todos os ambientes da sua casa, cozinhas, dormitórios, closets, banheiros, lavanderias e móveis corporativos. Com 26 anos de experiência, atendemos em todo o território nacional. Nosso parque industrial está localizado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Empreenda com o que será sucesso de vendas. Faça parte dessa equipe. almadra.com.br, o melhor projeto. Fazenda Baú Juá, em São Francisco de Paula, convida todos a participarem do grupo familiar todas as quartas-feiras às 19 horas e todo primeiro sábado de cada mês do culto de Santa Ceia às 13h30, Estrada Morro do Baú 88. Temos também o culto de comunhão aos domingos às 19 horas, na Rua Pinheiro Machado, 187, em São Francisco de Paula. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Esperamos por você. Quer garantir sua vaga no mercado de trabalho e se tornar um profissional de sucesso? Conheça a Data Mais, Centro de Formação Profissional. Cursos profissionalizantes nas áreas de informática, administrativos, projetista de imóveis, gastronomia e beleza. São mais de 60 opções de cursos. Rua Jacob Clemente Schomer, 182, sala 202, em Bom Princípio. Fone 51-3634-1940 ou acesse facebook.com/datamais.bomprincípio. Amiga, preciso renovar o visual. Você sabe onde eu compro peças lindíssimas? Claro!
Uau! A JL Acessórios tem tudo o que você precisa. Joias, semijoias, relógios, perfumes, bolsas, calçados adulto e infantil. Siga-nos nas redes sociais. Enviamos para todo o Brasil. JL Acessórios, você linda da cabeça aos pés. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo em Viamão, Rio Grande do Sul. Domingo, culto às 19 horas, estudo da palavra nas quartas às 20. Você é a nossa convidada. Rua Santo Onofre 51, Parada 45. Fone 51 980 40 0144. Ministério Metamorfose Espiritual. Investindo no reino de Deus. Há mais de 15 anos, a Mecânica Godoy oferece o melhor para seus clientes. Para nós, qualidade e confiança andam juntas. Com os melhores profissionais, trabalhamos com carros nacionais e importados, freios, suspensão, motor, caixa de transmissão, parte elétrica e hidráulica e tudo mais que você precisar. Agende uma avaliação pelo fone 54-981-22-3193, na Rua João Nicolete, número 123, em Caxias do Sul. Mecânica Godoy, seu carro em boas mãos. Vai trocar de carro? Agora Placas Automotivas em Cachoeira do Sul e região tem endereço certo. Rua Maria do Carmo, número 20, Sala 2. Estampadora de placas. Fone 51-3722-1898. Não esqueça, é na Friedrich, Estampadora de placas. editoraventosul.com.br. CD Cura de Memórias. Curando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão, a Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. A editora Vento Sul traz para você o CD Fé. São mensagens, orações e músicas que abordam temas capazes de despertar sua espiritualidade e fazer você romper em fé ainda hoje. Você tem fé? Sua fé é capaz de vencer os maiores obstáculos do dia a dia? Ou ela é tão fraca que na menor das adversidades desaparece? Adquira o seu CD Fé no site www.editoraventosul.com.br. Aumente o volume. 24 horas com você. Show de rádio. Na frequência do amor, em sintonia com a vida. horas com você. Show de rádio. Muito bem.
Essa é para você que busca qualidade em produtos e serviços. Temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis com descontos e condições exclusivas trazidas por nossos apoiadores. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens. Venha você ser um patrocinador da Rádio e TV Menorá. Convido você a estar comentando também no YouTube agora. A gente está preparando aqui, a Vitória já está puxando o telefone. Quero fazer só um merchan rápido, né? Neste final de semana teremos um encontro em Londrina. É o nosso segundo evento que vamos ter lá. Então tá especial. Vai ser transmitido pelo canal do YouTube da Rádio TV Menorá, pelo Facebook Pão de Judá e também pelo nosso querido app com a TV, né? TV e rádio, mas vai ser só pela TV a transmissão. E quero avisar também sobre a turminha Menorá, né? O pessoal tava me perguntando na semana passada onde que eu assisto, perdi o episódio ali no ao vivo, sábado às 10 da manhã. Fica gravado no canal do YouTube da Rádio TV Menorá, playlist Turminha Menorá. Nas segundas-feiras sai o episódio, né? Quem tá lá, fiel à TV, sábado às 10 da manhã, consegue pegar ali, né, no inédito. Mas quem não conseguiu, por algum motivo, segunda-feira é lançado no canal do YouTube, ok? Tá certo. Vitória, como é que tá os comentários aí? Tem bastante comentário, eu não vou ler o nome de cada um, mas as dicas que tem aqui, esposa e modelação várias vezes, o dano da amargura, E também agora? aqui nós temos outros seminários como Ministrando no Espírito, outros mais aqui, ó, nós temos o livro Consagração, também o livro A Glória da Criatura, Passou perto. Unanimidade, temos mais... o seminário Auxiliando em Idoneidade, o livro Êxodo, uma marcha de tribulação, e o seminário Vai e Fere Amaleque, outros aqui comentando sobre consagração, esposa e modelação é o que mais está sendo dito aqui, é a glória da criatura também. Olha. E por aí nós vamos, e também o último aqui, renovação da mente, ou Senhor serve e conserva. Eu não quero dar mais dicas, mas eu vi que saiu. Alguém acertou, não sei se foi 10 pessoas, foi uma, foi duas. Não vou dar mais dicas, senão o pessoal vai começar a acertar de barbada. Então, final aqui do programa, a gente vai terminar de conversar com os nossos queridos presbíteros, com o apóstolo, e a gente vai revelar a dica do mês de novembro. Mas muito bem, domingo então, esse domingo tivemos o culto mundial, né? Foi falado que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tava lá Paulo, né? Cheio das dores, Deus colocou um espinho nele, né? Cada um tem um espinho ou vários espinhos. Ele pediu, Senhor, tira de mim. E Deus, não. Minha graça te basta. A gente tem que aprender a lidar com o não do Senhor, né, Célio? Amém, irmãos, amém. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. A questão do espinho na carne, né? Eu creio que todos nós temos espinho na carne. Um dos espinhos na carne que eu digo por mim, né? Que quando a gente vem do mundo, né? A gente tem uns costumes, tem hábito, a gente tem um jeitinho de fazer as coisas, algumas tradições que a gente tem. Confesso para os irmãos que eu acho que é uma porcentagem gigantesca o Senhor já tirou de mim. Eu digo para os irmãos que esse domingo foi muito estranho para mim, porque as duas chaves, os dois controles dessa igreja nova estavam dentro do carro. Eu não pude fazer o culto, só Jesus na minha causa. De falar para os irmãos que eu não ia conseguir fazer o culto, olha, porque roubaram o carro, olha, quebradeira que só Jesus, né? Isso já, vou dizer para os irmãos que eu tenho o hábito também de fazer as coisas tudo, principalmente no meu trabalho, fazer tudo bem certinho, né? Quem trabalha com mecânica sabe que você, principalmente quem monta muito motor, que nem eu, e caixa, e aí você tem que fazer tudo com perfeição, né? E quando você não consegue, tá fazendo algo que você não consegue, o algo vem e atrapalha, muda aquilo que você ia, é difícil dentro da gente. É um espinho na carne, assim, bem profundo. Sim. Principalmente pro ego da gente, né? Principalmente para quando você diz um líder, mas como assim um líder ser atacado dessa forma? Aí quando alguém, já me falaram isso, tá, irmãos? E eu digo assim, como é que foi quando o Davi teve que sair dentro do palácio e se meio xingando e tudo, e tacando coisa nele, ovo podre e tomate podre, falando um monte de coisa para ele? Como é que foi, será? Pois é. Eu tô falando de um rei.
E aí você fica vendo, mas Deus muda a maneira de agir com um ou com o outro? A palavra dele diz, né, que ele era o ontem, o hoje vai ser sempre o mesmo. A palavra não vai mudar, é nós que tem que mudar. E eu vejo que aquilo que foi falado dentro ontem lá sábado, lá no encontro, que tem que terminar, cair por terra essa coisa do orgulho, essa coisa de não pedir perdão, de não liberar perdão. Foi dado um testemunho de orgulho, que tem que liberar perdão e pedir perdão. Cair por terra, como o Della Busca colocou muito bem, que todos nós temos que ser intercessores da igreja. Verdade. Pelo ministério. Sim. Porque como nós seria se não tivesse a mesa. Sim. Né? E eu vejo o quanto Deus vem trabalhando dentro de mim. Eu digo para os irmãos que eu sou mais ouvidor do que de leitura. Eu pego muito fácil ouvindo, muito fácil. Agora, ler eu não gosto muito de ler, eu digo para os irmãos, não gosto mesmo. E eu não sei porque que eu gravo tanto versículo na minha cabeça, é muito versículo. Interessante. Mas pegar livro, ler, eu não sou muito chegado, eu sou de direto no ponto, ou naquilo que vai ministrar, e Deus me fala muito comigo, olhando só no título, não sei porque que eu sou assim, mas eu sou assim. Interessante. A minha esposa não, ela. Pensando, vai lá, Nicolas. Eu perguntar pro Sérgio, o Sérgio que acompanha, né, acho que vários presbíteros compartilhando, está sendo global esse trabalhar, né? E Deus mostrando que é na fraqueza, de fato, que ele trabalha, né, Sérgio? Com certeza, né? Tudo que acontece na nossa vida, tudo que você aprende na Bíblia é para te deixar pequeno, para te deixar pecador, para te deixar incapaz, para te conscientizar que tu não pode nada, que tu é inútil. É só o que eu aprendi na Bíblia até hoje. Né? Sim. Que tu tem que se humilhar, que tu tem que não ser nada para que Deus possa cumprir o seu plano, o seu propósito de tomar a tua vida como cooperador para o Senhor fazer todos o seu plano se cumprir na terra de forma prática e estabelecer o reino. Claro. Se a gente não se tornar assim flexível dessa forma, não ser nada e se render total, Deus não vai poder te usar. Então ele tem sido bom com a igreja. Amém. É verdade. Sobre isso aí, irmão, o Célio comentou antes sobre a tribulação dos líderes, né? O líder padece muito e o sofrimento do líder é meio velado, assim, meio solitário, né? Esse sofrimento ele nem pode compartilhar muito, né? Como é que é essa questão do padecimento de uma liderança e os benefícios que o reino obtém através daquilo ali, né? É o maior quebrantamento da minha experiência de 34 anos. A coisa mais ruim que eu sinto aqui nesses 34 anos é a solidão. Sabe que às vezes tem vontade assim de contar alguma coisa, compartilhar, mas tu vê que Deus trava você. Irmão, que... essa solidão, ela é uma coisa assim premeditada por Deus, é uma coisa que tem que ser assim? Sim, ou é por causa da imaturidade das pessoas? Tem que ser assim mesmo? Não, o líder, ele é treinado para contar só com Deus e não esperar nada do povo, sabe? Então, o sofrimento é aquele tipo de um adestramento que Deus faz para que a pessoa venha debelar a solidão por meio da intimidade com o Espírito que habita nele. Sim. Para que Deus tenha liberdade de usar ele com mais facilidade. Né? Pois é. Porque se você é um homem comum, que vai aqui, fala com esse, visita aquele, um líder não pode ser assim. Digo para você. A gente pode pensar até na vida de Davi e Saul, então, comparação, né? Talvez aquele procurar agradar o povo era por causa dessa solidão, não sei, porque tinha a vida de Davi também já era, até se tornar rei, passou muito tempo sozinho. Imagina só, Davi foi lá, Samuel ungir, né? Ele tinha, pelo que eu lembro lá, uns 15 anos mais ou menos, foi ungido, né? E lá pelos 30, ele virou rei de fato, né? E quanto quebrantamento. Imagina tu ser ungido e no outro dia tu voltar
a pastorear normal como que era a tua vida e ficar aguardando aquele processo chegar, perseguição de Saul, várias situações que chegaram. Então a gente vê que o quebrantamento é algo presente que para Davi durou anos até para que ele começasse, de fato, começar aquele reinado. E ele já era um homem quebrado, mas tinha mais coisas para purificar ali, né? A gente acha que é ruim no quebrantamento. Na verdade, é maravilhoso, porque cansa, o orgulho nos cansa, né? Querer ser bom cansa, né? E eu me alegrei, assim, com o culto mundial de ontem, sabendo que eu não vou ser perfeito, eu não vou praticar os 10 mandamentos, porque eu não sou bom, e eu preciso de Jesus, e que a graça me basta. Isso me consolou, porque eu quero muito ser bom, o orgulho, né? Que a gente ser bom, importante, elogiado, fazer as coisas direito, mas eu preciso de Jesus. E Valdemar, como foi assim para ti esse culto mundial, saber que tu não é bom, tu precisa de Jesus e que a graça te basta? Tu teve experiência assim de estar num quebrantamento, então, e sentir, obrigado, Jesus, a tua graça está me bastando, é o que eu preciso. Precisa, né, irmãos? Porque quando tu tira no meio da rocha lá, tá minerando diamante, o diamante não sai pronto para colocar na corrente, no anel, no brinco. Ele sai cheio de rochas junto, né? Sai uma pedrinha pequenininha no meio de muita pedra suja, rocha. E daí ali começa o processo de limpeza, que eles falam da lapidação, né? Você tem que tirar aquelas rochas, bater, usar instrumentos cortantes de aço, metal pesado ali para ir removendo. E demora muito tempo, né? Até tu conseguir fazer a lapidação de maneira que sobre somente o diamante, que é a pedra que tem grande valor, né? Então esse processo é o processo que realmente nós precisamos passar, né? Subtrair tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que é pertinente ao velho homem das nossas vidas, né? E nesse culto mundial eu até estava pensando sobre isso, que quando aquele rapaz lá deu todo aquele relato daquilo, tudo que podia fazer, né? A gente pode analisar de vários ângulos, né? Mas Jesus levantou ali um problema para ele, né? Eu fiquei pensando muito hoje um dia inteiro sobre isso e pedindo para o Espírito me iluminar um pouquinho mais sobre aquilo. E Jesus colocou um problema para ele, levantou um verdadeiro problema para mostrar que ele tinha uma área da vida dele que era uma única coisa, e essa única coisa é reprovar ele como um todo, que era justamente abrir mão de si mesmo, do mundo, do dinheiro, de tudo, né? E ali abriu-se a oportunidade para ele pedir essa ajuda para Cristo ser a vida dele naquela área que ele não ia conseguir, né? Então, me ligou muito essa mensagem aí como uma resposta para, eu acho, da primeira ou da segunda mensagem da dica do mês passado, agora de outubro, né? Que falava justamente sobre a questão do esforço humano. E eu fiquei pensando naquilo, né? Muito naquela mensagem, já faz bastantes dias. E como a gente se depara muitas vezes, mesmo conhecendo a verdade, procurando aquele alto esforço para conseguir vencer, muitas vezes reprimindo coisas dentro de si, ao invés de perdoar. E você se vê ainda, Valdemar, com esse esforço natural, assim, eu vou me garantir aqui, eu vou me esforçar aqui para mim não pecar, então, para mim não falarem de mim, não me julgarem, enfim, tu vê esse esforço natural, às vezes, em ti? Claro, mas é normal isso aí, faz parte, porque aí vem o Senhor falando isso, né? Daí hoje já mudei a minha oração, hoje eu já comecei a orar diferente de tarde, né? Já parava assim, já orava diferente, chamando Cristo para ser minha vida naquelas áreas, né? Então a gente se vê, não com umas vezes só, né? Entupido muitas vezes com esses problemas, tu lutando para tentar sair daquilo, e o diabo te batendo de tudo que é lado, é porrete, é pedrada, e tu jogar no chão, no braço grudado com ele, e não consegue vencer, e tu esquece que é Cristo que é a tua vida, né? Nas tentações são assim também, a gente tenta com a força do braço muitas vezes, né, segurar ali, muitas vezes tu não está aguentando, tu está esmorecendo, esquece de chamar Cristo como tua vida e dizer, Senhor, ó, não consigo, eu preciso que tu realmente tome a frente. Esse é o render-se, né? Algo tão simples, mas é muita pedra, é muita rocha aí para esse diamante
ser visto, né? Tem que remover muita coisa ainda. Então, quando eu vejo meu irmão aqui na minha frente, é um diamante bruto ainda, né? Vamos dar pancada nele. Dá pancada, vamos lá, então vamos quebrar todo mundo. Ficar purificado, né? Isso nos mostra, né? Porque se a gente, às vezes a gente tem paciência conosco mesmo, de saber, eu ainda erro aqui, ainda peco, mas a gente olha o nosso irmão e pensa, mas ainda erra isso, né? Ainda faz aquilo, tem já vergonha, tem a né, palavra. Vitória? Para pecar nisso ainda. E a gente acaba despercebendo que é justamente a graça de Deus que me capacita, foi falado, né? A graça de Deus me capacita à obediência. Então, se eu obedeço em algo e meu irmão ainda não, então eu posso descobrir ali que é porque Deus permite isso na minha vida e talvez na dele ainda não encontrou essa graça, né? Então, Ouvindo o Valdemar, né, lembrei de Tiago 4,7. Então, Sérgio, se sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Como é esse resistir, então, né? Para que ele fuja, para que a gente não lute, né? Ou tente lutar, né? Como o Valdemar falou, mas sim resistir, né? Para ele fugir. Como que é isso? É que essa passagem, nós sempre pensamos que Deus vai tirar o pecado da nossa vida para o Espírito Santo nos usar. Não é bem assim as coisas. O processo, a encarnação de Deus em nós é o fator garantido da substituição da natureza pecaminosa pela natureza divina. Então, nós temos que olhar sobre esse aspecto a nossa restauração. E a igreja tem uma ideia de que Deus vai expulsar os demônios, vai expulsando os demônios e eu vou ficando bom, Eu nunca vou ficar bom. Entende? Não. Deus encarnou para ser meu conteúdo, minha vida, minha expressão. E é nesse ponto que eu estou salvo e você glorificado. E não é porque Deus vai fazer um autoaperfeiçoamento na minha vida, me ajudando a mandar os demônios embora. Não, é Deus que vai tomar conta da minha alma também. Entende? A gente acha que vai conseguir controlar junto com Jesus ali, ó. Vai ficar eu e Jesus que no comando. Pode cuidar que quando o crente fala alguma coisa, ele sempre está naquela esperança porque ele vai vencer o inimigo. E ele sempre acha que a obra vai justificar a alma dele. Não vai. Pois é. Josué... quanto mais eu obedecer a palavra, mais eu vou conseguir. Não vai. Eu queria só fazer um complemento, irmão, sobre isso também. A gente vive, talvez, um judaísmo velado na era da graça. Pois eu vejo, assim, compartilhar, por exemplo, sobre autoridade e submissão, né? De que o marido quer colocar goela abaixo uma submissão como se fosse pela lei. A agenda do grupo familiar é um judaísmo velado tentando colocar aqueles itens goela abaixo de todo mundo que está ali na reunião por imposição, por um sistema de lei. Eu vejo assim que o pecado, ele existe em nós para glorificar Deus. O Valdemar falou sobre um tema ali, que a nossa fraqueza, ela deve glorificar o Senhor para a gente poder viver em liberdade, senão a gente vai continuar vivendo sob um jugo num tempo em que o Senhor já nos libertou. E essa questão da libertação que o irmão estava comentando também, né, de que o Senhor não retirou os egípcios do Egito para o povo passar. A carne tem que ver Jesus passando, irmão, através da nossa vida. E vai dar glória a Deus também, porque o Senhor não vai remover isso, né? Como é que funciona essa questão? Não. Deus, assim, Deus não está preocupado. Depois que ele entra para dentro da gente, Deus não está preocupado se tu vai pecar muito, se tu vai pecar pouco. Deus nem olha para esse aspecto. Deus só quer saber se tu está renovando a mente com a doutrina para que ele aumente a revelação que faz você ceder espaço para Deus na tua alma governar. Deus não está preocupado se tu vai diminuir o pecado, se tu vai aumentar o pecado. Ele nem se preocupa com isso. Porque a nossa justificação é pela fé. Amém. Não é pela uma tradição legalista que eu vou melhorar minha condição com o Senhor. Não, a preocupação divina é saber se o conteúdo que você come é puro e se tu realmente está disposto a cooperar com o Espírito Santo, né, na consagração, para que Deus aumente a revelação
na tua alma e tu tome uma decisão pessoal de receber essa substituição, ajudando o Espírito Santo a tomar conta de você, rendendo-se a Ele. Perfeito, perfeito. Certo, eu vou fazer um pequeno break aqui, Sérgio, aproveitar a alta audiência aqui. José, corta aqui para minha câmera, vamos ver. Alô, você aí, talvez tá meio dormindo. A gente vai liberar a nova dica mensal agora, neste momento. É o livro Seja Próspero. Eu vi que uma pessoa acertou, não sei se teve mais comentário. Almeida, justo Marcelo que eu não Almeida. tinha lido, mas exatamente. Parabéns, Marcelo. Vem retirar seu livro aqui. Parabéns, a gente tem acesso gratuito. o e-book também disponível. Até deixa eu ler a frase aqui, ó. Dica mensal do mês de novembro, livro e e-book Seja Próspero também em audiolivro. Prosperidade não é o resultado do nosso trabalho, mas sim o resultado da nossa obediência aos princípios divinos em todas as áreas. Deus prospera os filhos fiéis. Que tal, hein? E esse é um livro que dá para terminar com certeza neste mês de novembro. Hoje mesmo, né? Se quiser, já debulha o livro ali, né? Já lê tudo hoje. E quem já tem começa assinatura... próspero hoje. Exatamente. Quem tem assinatura da TV Menorá pode ouvir o audiolivro. Esse tempo eu peguei uma dica aqui, colocaram no YouTube, para as pessoas aí que se desconcentram muito rápido, muito fácil. Estou lendo o livro, me desconcentro. Pega o audiolivro e pega o livro também. Então, você vai estar ouvindo e vai estar lendo ao mesmo tempo. Esse é um hiperfoco, acho que você não vai se distrair. Achei uma boa dica, né? Então, vou passar para a galera aí. José, coloca mais uma vez aí. Só para o melancólico, né, Nicolas? Para o sanguíneo, não. Pois é. Melancólico, eu acredito. Vamos testar. Seja próspero. Pega a caneta e anota, né, Heriberto? É isso aí. É a nova dica Seja Próspero. Agradeço aos presbíteros que estiveram disponíveis para compartilhar com a gente aqui. Tava muito bom esse bate-papo. Célio, muito obrigado. Bom, Deus abençoe a todos os irmãos. E quer dizer só um detalhe, irmãos, todo o processo te leva para o propósito. Deus não vai mudar o processo em mim, na vida dos irmãos, e para você não chegar no propósito. Vai ter que passar pelo processo. Aí vai chegar no propósito. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Boa, valeu, Célio. Valdemar, muito obrigado. Amém. Uma boa noite a todos. E estamos esquentando as turbinas aí para Florianópolis aí também, encontro do presbitério, né? Amém. Verdade. Importante. Verdade. Muito obrigado. E agradecemos ao ministro da palavra aqui também. Obrigado, Sérgio. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Perfeito. Meus amigos, então final de semana tem Londrina. Quem vai estar lá? Comenta aí. Temos o encontro do presbitério, que vai ser depois desse de Londrina, né? Dia 16 de novembro. Daqui a pouco a gente coloca o banner aí para você também. Mas quero avisar da nova dica mensal, então. Vamos compartilhar bastante sobre este livro. Seja Próspero, livro, CD, audiobook, e-book, tem tudo que é coisa aqui. Acabei de ler nos comentários, a Grace colocou, tem CD também. Que dica boa, né? Vamos começar então a ler este material, ouvir. E é isso aí, meus amigos, muito obrigado por todos os comentários. Teve vários, o pessoal foi lembrando de outras mensagens, fazendo conexão com o Café com Cristo, mensagem de terça, mensagem de quinta, dica mensal passada. Eu estava olhando aqui, e não vamos ter tempo de ler todos, mas nossa gratidão aí por todos que estiveram conosco em mais uma noite. Tchau, Vitória. Boa noite a todos e obrigada pela companhia. Isso aí, tchau, Bruno. Boa noite, Nicolas, boa noite a todos. E fica a dica, né? Ouça o CD, né? Pela TV Menorá por assinatura, né? Ou adquira o seu CD físico ou digital, mas ouça, porque são mensagens mais robustas, mais encorpadas e vale a pena. Boa noite a todos. Isso aí. Tchau, Heriberto. Muito obrigado. Tchau, Nicolas. Também vou deixar um comentário aqui geral, né? Os encontros micro-regionais, culto de recepção, está tendo uma participação do Espírito Santo muito grande no compartilhar dos irmãos e nos louvores também. Eu nunca fui uma pessoa assim que não dá importância para o conteúdo geral de uma reunião como essa para passar lá na mensagem apostólica, né? Sim. Sempre acompanhei todo o decorrer dessas reuniões, mas eu senti assim nesse sábado, principalmente no micro-regional, como Deus está se mostrando muito através de cada membro do corpo de Cristo que está sendo oportunizado a usar lá aqueles 5 minutos, né? Tá especial mesmo. Muita riqueza ali de Deus, a gente se identifica com aquelas pessoas ali, né? Verdade. Na dor delas, na angústia delas e na vitória que o Senhor tem dado através delas, e o compartilhar está sendo maravilhoso. Então,
vamos aproveitar 100% do micro-regional, porque às vezes a nossa libertação está no compartilhar de um simples membro ali do corpo de Cristo, né? Verdade, Deus abençoe aí a todos e até amanhã, né? Segue o Estúdio Menorá. Amanhã às 22. É isso aí, povo. Vamos compartilhar na quarta-feira já sobre essa nova dica. Seja próspero. Parceria aí da Editora Vento Sul e TV Menorá. Tchau, Josué. É isso aí. Agradeço pela participação de todos até esse horário. Que Deus abençoe e até a próxima. Josué vai deixar fixo aí o banner no final quando a gente encerrar, ok? Beleza. Tchau, Esther. Tchau, gente. Obrigado pela participação. E amanhã a gente tem espaço aberto, né? Então se conecta com a gente para assistir. Meus amigos. Vai estar especial espaço aberto, né, Vitória? A gente já, inclusive, postamos no Instagram para vocês um Reels, né? Convidando você a estar assistindo. Assista lá essas novas modalidades. Quem que é, Vitória? Quem que é? É o Juliano da JRM Original Fiat. É uma mecânica que tem aqui específica para carros da Fiat, isso aí? Isso aí, exatamente. A gente fez várias gravações. Ali que você vê no Instagram é só um pedacinho, apresentação. Mas durante o programa a gente vai rodar vários vídeos que gravamos lá e vamos tirar dúvidas, né? E quem tem carro da Fiat já cola amanhã na live às 22 horas. Valeu, grande abraço a todos. É verdade. Grande abraço. Até às 22. Valeu. Rádio e TV Menorá apresentou Estúdio Menorá. Adquira agora o seu em nosso site editoraventosul.com.br e receba todas as instruções para ser um pastor aprovado por Deus e ter sucesso com o rebanho. CD Kit do Presbítero. O que você tem pedido a Deus? Você conhece o grande poder da oração? Judá Livros tem apostilas de orações doutrinárias que vão te ajudar nessa caminhada de transformação. Temos também bíblias e livros com temas de autoajuda a profundos estudos.